Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ano passado, vocês vieram aqui, os dois vieram antes do Grêmio ser rebaixado. Verdade. Né? E aí, assim, naquela época... Não, primeiro veio ele e o secador do Potter. Exatamente. Isso. Ambos. Exatamente. E aí, assim, naquela época, quando vocês vieram, tava ruim pro Grêmio de uma maneira que, tipo... impossível salvar. Só que o Grêmio teve uma recuperação... Teve uma ajuda do Renato Gaúcho, inclusive. Pois é. Teve uma recuperação que ficou ali... Painato, de Painato, né? De um Grenal de salvar, né? Na verdade, assim, quando eu vim um pouco antes do Farid, o Grêmio ainda tinha mais campeonato, né, pra realizar. Mas o que acontece? Ano passado, cara, eu tive a oportunidade de receber muita gente, né, que o Marcelo Oliveira, que era gerente de futebol, o próprio Romildo, o Kahneman, vários caras que tiveram ali no contexto, e cada um tem uma opinião, ou seja, acho que o Grêmio, de verdade, ainda não tem um diagnóstico certo, porque eu acho que nunca vai ter, de verdade, o que aconteceu ano passado. Há pessoas que entendem que o início do campeonato ferrou tudo. Fazer 2 pontos em 24, depois para recuperar, cara, não tem como, porque todo time oscila, exceto times assim, com uma qualidade muito, muito grande, que aí tem uma regularidade maior. Oscilando quando tu já tá lá embaixo, tu não consegue mais tirar a cabeça de fora da água, assim, tu não consegue. Mas, Duda, o Grêmio teve 300 oportunidades de sair da zona de rebaixamento. E por incompetência do Grêmio, de quem comandava o futebol, que sai comandando hoje, quem treinava o clube, o Grêmio caiu por incompetência, porque o Grêmio teve chance. Eu ia chegar na incompetência, né? Mas tentando dar uma cronologia aos fatos. Então, o início foi terrível, o início começou com o Thiago Nunes, né? Ele ganha ali o gauchão, e aí pessoas com que eu conversei disseram, olha, quando o Grêmio tem um Covid ali que alastrou pelo Grêmio, o Grêmio desandou, né, com o Thiago. E aí foram 2 pontos em 24. Troca o treinador, vem o outro treinador. Para ver como demoraram. 2 pontos em 24. Em 24. O cara teve chance de 24 pontos. 8 jogos. E aí vem o Filipão. Né? Aí o Filipão faz um campeonato... Em termos de média, ele ficaria fora, né, do rebaixamento por aproveitamento. Mas o Grêmio não jogava, né? O Grêmio, por exemplo, que chegou a ganhar do Flamengo, né, depois que foi eliminado da Copa do Brasil, ele ganha lá 1-0, acho que o gol do Borja. Depois toma 5. E aí depois perde, tu entendeu? E quando tu acha que ele vai começar. Então, aquela irregularidade que eu tava falando. Aí, cara, sai o Filipão... Só um parênteses do Filipão. Claro. O Filipão terceiriza o vestiário pro Paulo Turra. Paulo Turra, que foi zagueiro do Caxias, campeão gaúcho com o Tite, que foi do Palmeiras, enfim. Mas quem é Paulo Turra para comandar o vestiário do Grêmio? O que aconteceu? Uma rachadura total no vestiário do Grêmio. O Duda vai complementar, senão não deixa ele falar, não deixa ninguém falar. Não, tem que falar, que é o seguinte, eu tenho uma outra filosofia, por que o Grêmio caiu? Mas segue lá, Duda. Não, então, isso tudo eu tô dando o que eu colhi em entrevistas e conversas. E aí vem o Mancini, que aí, assim, tem um histórico que não é bom de salvar clubes, né? Não é um treinador, assim, que é uma sumidade. Chegou no Grêmio penta rebaixado. Tinha rebaixado 5. Então terminou como Hexa. Ele Tinha que foi chamar o Hexa. Joel Santana, porra. Então o negócio começou Aí começa coisas em paralelo, tipo assim, cara, problemas de algumas entrevistas, aí troca o vice de futebol, né, porque vem junto com o Mancini, vem o Denis Abraão, aí vem algumas entrevistas, cravando, nós não vamos cair e tal, aí coloca uma pressão, os caras não aguentam, aí vem a molecada, cara, teve um jogo que o Grêmio joga com o Wanderson, Juan, Rodrigues e o Cortez, que é o único, e o Breno no gol, ou seja, 4 de 5 da linha de defesa da zaga. Os caras sentem, entendeu? Então, assim, por incompetência, total, incompetência do Grêmio, nenhuma dúvida disso. Incompetência desde o início, quando troca o treinador, escolhe os caras errados, não tem pulso pra algumas coisas dentro do vestiário. E na última entrevista, puta, eu tô falando demais, mas só pra tentar contextualizar.
A última entrevista que eu fiz com o Romildo depois do campeonato do Gauchão, o Grêmio ganhou o Gauchão esse ano, o Romildo foi lá no assado, a gente fez uma live e foi a primeira vez que eu vi ele falar algumas coisas bem significativas, eu acho que o Farid concorda, quando ele coloca as demissões, que na minha opinião ali começa o Grêmio a balançar, que demissões são essas. O Grêmio demite o Rogerinho, que hoje está nos Emirados Árabes, passou pela seleção brasileira como preparador físico. Rogerão, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, no que ele sai o Palmeiras já pega ele. Aí tira uma outra estrutura de fisiologia, de médico, de fisioterapia, troca. Né? Ali, nesse assado, o Romildo admitiu que não deveria ter feito uma ruptura total. Porque né? foi brusco. Já tava num momento esquisito. Mas isso é início de 19, se eu não me engano, Ah, é? né? Então ainda tinha todo o ano de 19. E aí, quando o Renato sai. Aí foi o grande erro. né, Tirar aí, Renato. Aí quando o Renato Foi o sai. grande Painato. Aí quando o Renato sai, o Grêmio já não vinha jogando tão bem, mas o Renato tinha, tipo, a chave do clube, entendeu? Claro. E aí o negócio se perde, os comandos se perdem. Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Já não tem profissionais tão qualificados e recém-chegados sem o DNA do clube. Então, cara, são inúmeras coisas que dá pra tu diagnosticar como a razão. Agora, não tem uma, não tem duas, não tem três. É um conjunto. Um clube desse tamanho não cai por uma razão, tu entende? É uma série. Então, o que irrita? O Grêmio conseguiu cair. É inacreditável. Tu entende? 300 chances de não cair. 5 anos separam. 5 anos, né? 5 anos separam o Grêmio e o Real Madrid pro Grêmio na Série B, velho. Tipo E 4 anos que o Grêmio era semifinalista da Libertadores jogando com o River e sendo roubado contra o River. Foi 2018, também tem isso. Mas eu digo, é muito simbólico jogar com o Real Madrid na final do Mundial e tu cair pra segunda divisão em 5 anos, tu entende? Então, assim, quando tu pega essa lacuna, aí tu vê inúmeros erros de gestão. Então o Romildo falhou, mas falhou muito feio em inúmeras coisas. Enfim, já falei demais. Não, mas ele faz um resumo correto. Agora eu só digo o seguinte, eu acho que jamais poderia ter mexido no Renato, que tinha o comando de tudo, absolutamente tudo, porque foi delegado pelo próprio presidente do Grêmio, que passou para ele o poder de ser, além de técnico, o executivo de futebol, que o Grêmio nunca mais teve, de ser... O Grêmio teve, tá? Uma figura, mas assim, mas não era uma figura. Quando o Renato tá no clube, cara, é muito difícil alguém se sobrepor a ele depois que ganha tudo. Pra tirar o Renato, você tinha que se preparar pra isso, mas né? aí, mas não segundo Renato... coisa, foi desculpa, Farid, desculpa mesmo, foi consenso. O Renato também disse, cara, acho que chegou a hora de eu sair e tal. Só que quando ele sai, o Grêmio não se preparou pra perder o Renato, tu entende? O Grêmio já não tinha mais um estofo de ambientes, assim, de lugares. Então perde um cara que era uma referência, que conseguia ter ascensão, né, sobre áreas, inclusive ele dava até áreas que de repente não precisava caber ao técnico, né? Tipo, tu não precisa se meter na medicina, na fisioterapia. Mas, cara, ele tinha tanta ascensão no clube que ele conseguia entrar nas áreas e coordenar. Então, o Romildo, nessa entrevista, admite que não deveria ter feito isso, que, segundo o Romildo, teve uma participação também do Renato, sabe? De ter pedido, cara, acho que tá na hora de trocar e tal. Mas você acha que isso é positivo? Vocês acham que isso é positivo, assim, ter um cara como, mesmo que seja o Renato, Painato, comandando tanta coisa dentro do clube? Para um clube que ninguém agia, que ninguém participava, que ninguém tem um conselho de administração absolutamente insignificante. O Grêmio tem um conselho de administração, primeiro, que está rachado, que faz oposição ao próprio presidente do clube. O presidente do clube sofre oposição dentro do clube. Começa por aí. E vou dizer mais. O Conselho de Administração, um dos integrantes do Conselho de Administração foi responsável pela queda do Renato numa entrevista infeliz dada à noite. Ele só dá entrevista à noite. Por quê? Pesquisem. Só dá entrevista à noite. E deu uma entrevista absolutamente infeliz que obrigou o Romildo a demitir o Renato. O Renato era um cara tão vitorioso no Grêmio, que conquistou tanto... e fez pelo Grêmio e por isso vai continuar sendo o maior ídolo como jogador e um dos maiores técnicos da história. O Renato é para a seleção, gente. Aí aconteceu o que aconteceu no Flamengo, foi um desastre com ele. Agora, o Renato se fica no Grêmio, o Grêmio não cai e hoje quem é candidato a governador é o Renato e não o Romildo.